Mistérios Revelados, Selá. Oi, Aquel. 3 perguntas. Eu sou daqui do Pará, irmão José, em Cristo Jesus. Desejo saber do Senhor 3 respostas para me tirar umas pequenas dúvidas. Primeiro, eu quero que o Senhor me responda. O Flávio José era um bom teólogo, próximo ao judeu? Sim ou não? Porque eu leio muito a história dele, me espelho nele, gosto muito das suas histórias. Excelente pergunta sobre o historiador judaico-cristão Flávio Joséfo, porque, embora eu já citei Flávio Joséfo inúmeras vezes, mas nunca falamos sobre quem ele foi e se é confiável ou não. Vamos ver aqui no chat. Quem acha que ele é confiável? Quem já ouviu falar? Quem já estudou algum material de Flávio Joséfo? Quem estudou teologia ou quem era muito assíduo, devoto nas igrejas, deve ter ouvido em algum momento um preletor dizer Flávio Joséfo. Não é assim? Então vamos lá. Delta Perguntas do Pará, começando pela primeira. A pergunta que eu transcrevi aqui. Flávio Joséfo era um bom teólogo? É confiável como fonte sobre os judeus? Veja, o nome dele em hebraico é Yosef ben Matitiyahu. Ele nasceu entre 37 e 38 depois de Cristo, portanto, 5 anos depois de Jesus. Percebe? Quando você pega Macelerim, Atos 9, a conversão do ex-rabino Shaul, que tem uma vida muito parecida com Flávio Joséfo, vocês já vão ver, é mais ou menos nesse inteirinho aí que nasceu Flávio Joséfo. Então, tem gente que pergunta, os dois se cruzaram? Flávio Joséfo com Paulo, Flávio Joséfo com Jesus? Não. Porque Flávio Joséfo nasceu em 37 e 38, bem depois. Era filho de um sacerdote importante chamado Matias, que é o derivado de Mateus Matitiyahu. Descendente de uma linhagem não só de sacerdotes, como de família real, de reis. Sua mãe descendia da família real dos Asmoneus. Então, portanto, essa é a primeira informação que você tem que guardar, sua origem. Aos 13 anos de idade, iniciou seu aprendizado sobre 3 das 4 seitas judaicas, saduceus, fariseus e essênios, optando aos 19 anos de idade por aderir ao legalismo dos fariseus. A 4ª seita eram os zelotes, como foi Paulo, os mais conservadores e bíblias. Vocês sabem subdividir essas seitas? Primeiro que seita no original é grupo. Não tem a conotação que você aprendeu negativa. Você diz assim, a seita, a pessoa já... Seita. Ali tem uma seita. Está errado. Primeira coisa que você tem que aprender é que seita é grupo. Qualquer grupo é seita. Do bem, do mal, tanto faz. Então nós temos ali os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. E tem uma 5ª seita que surgiu através de Jesus. Como é o nome dela? Vocês sabem? Os zelotes eram os mais conservadores, ultra-ortodoxos e bíblias, que iniciaram a guerra do microapocalipse de 66 a 70 depois de Cristo, a qual tem como uma das principais fontes in loco seu trabalho chamado A Guerra entre Judeus e Romanos. Aliás, o importante da vida de Flávio Joséfo, é que ele é a grande fonte nossa para esse micro-apocalipse que a gente fala de Mateus 24. Desta geração não passará a destruição de Jerusalém. Não existe fonte original contemporânea
melhor do que a de Flávio José, pelo menos no que diz respeito àquela guerra que iniciou com os zelotes. Esse é o primeiro ponto. Agora, sobre a vida de Jesus, é difícil. Bem difícil. Os alunos aí que estão participando do chat estão de parabéns. Acertaram o nome da quinta seita. Aliás, foram muito bem ontem no GameX. Perto do início da revolta, em 64 d.C., quando Flávio tinha 26 anos já, veja que essa é a data próxima da morte, aproximada da morte de Pedro e de Paulo, que eu falei na Bíblia original, o Códex. Então, nessa época, o Flávio José, o historiador, tinha 26 anos. Seguiu numa embaixada a Roma, onde obteve, por intermédio de Popeia Sabina, esposa do imperador Nero, a libertação de alguns sacerdotes hebreus condenados pelo governador da Judéia, Marco Antônio Félix. Ao regressar à Judéia, Jerusalém, encontrava-se à beira de uma revolta. Estava quase começando a revolta. Joséfo, com receio de ser acusado de partidário dos romanos, refugiou-se no templo com os sacerdotes do Sinédrio que esperavam reforços. Porém, esses reforços nunca chegaram, porque eles foram destruídos, assassinados. Então eles estavam lá no templo orando: ó Senhor, nos salva. Mas o general Tito Vespasiano Domiciano Justus veio com fúria. Em 67 d.C., José, com 29 anos, se escondeu em uma cisterna. Se não deu certo, se escondeu na igreja. Então, o melhor foi se esconder com 40 homens, 40 soldados, numa cisterna. Mas as tropas de Tito também acharam. Aliás, que terror, né? Eu já falei aqui sobre o incêndio do Monte das Oliveiras, os 500 judeus que eram sacrificados todos os dias. Jesus vaticinou isso. Tem crente achando aí por aí que é arrebatamento, um será levado, outro será deixado. O levado foi assassinado pela espada, foi destruído. Que terror. E olha, eles conseguiram encontrá-los até nessa cisterna escondida. Para você ter uma ideia, a violência, a fúria, a estratégia. O primeiro plano foi um suicídio coletivo. Olha só. Na igreja não deu para se esconder. Foram para a cisterna. Na cisterna, ele vendo que não tinha jeito, quando escutou as tropas chegando, olha só, Flávio José, que era um líder, assim como Paulo, tomou a frente dos 40 soldados e disse: quer saber? Eu proponho que nós nos matemos de 3 em 3. E alguns ouviram ele e começaram a se matar de 3 em 3. Mas quando chegou a hora mesmo, que não tinha mais para onde escapar, que os soldados chegaram, ao invés de se matarem os últimos, que ainda não tinham se matado, ele mudou de estratégia. Aí o Flávio José vem e diz: não seria melhor nós nos entregarmos? Então é aqui que surge uma grande dúvida que paira até hoje sobre o caráter de Flávio Joséfo. Porque o primeiro plano foi um suicídio coletivo. O segundo foi de se entregar. Mas aconteceu que o plano de se entregar para aqueles que ainda não tinham se matado deu certo. Porque embora se tornaram prisioneiros de guerra, com o tempo ganharam a confiança de Titus, principalmente ele que era de família real. Mas a história nunca é essa. Assim como não foi às margens do rio Ipiranga. A história nunca é como está nos livros. São sociedades secretas de poder que decidem as coisas e que não estão nos livros. Certo? Então vamos lá, vamos investigar como Consciências X. Olha, de suicida, agora prisioneiro de guerra, agora ganha a confiança de Titus ao ponto de se tornar um cidadão romano obrigatoriamente pela lei romana, chegou a ganhar o mesmo nome do general que pela lei. Esse era um comportamento legal, onde você era apadrinhado
pelo seu patrão, pelo seu protetor, aquele que te salvou, aquele que te deu o perdão. Se ele ganhou o indulto de Titus, agora ele ganha o nome de Titus, e ele é batizado com o mesmo nome do general, Titus Flávios. Mas não para por aí. Ele comprou terras. Ele passou a ser o registrador das histórias de Roma. Ele casou-se 4 vezes, todas com judias. Isso é importante, porque vê, nós estamos falando de uma fonte original nos dias de Jesus para aqueles boca de burro de igreja, que diz que nessa época não tinha divórcio, não tinha casamento de novo. Judeu da Torá, da lei, filho de sacerdote, casou 4 vezes. Quer dizer, o que isso tem a ver? Tem a ver que os dias de Jesus não eram como as pessoas pensam. E o que mais temos aqui? A primeira mulher dele que fugiu dele, sabe Deus por quê? Como é que eu vou dizer? O cupido entre eles foi o próprio general Tito. Olha que coisa. Como que um cara que estava escondido na cisterna, agora o general arruma uma esposa para ele. A esposa foge. E ele tem que arrumar uma segunda. E com essa segunda ele tem filhos. Com a terceira ele tem filhos e assim vai. O fato é, todas judias. E que grande amizade, hein? Entre Flávio Joséfo e o general Tito, que nós chamamos aqui no Ex de o anticristo modelo do Apocalipse Ouroboros de 70 depois de Cristo. Quer dizer, como que essa pessoa deu a volta por cima assim? Tudo bem, ele é de família importante, mas tem alguma coisa aí, não tem? É desta mudança que surge a desconfiança de ateus hoje. Isso é muito importante, porque você vai conversar com um ateu hoje, tem muitos ateus que usam em trabalhos acadêmicos. Se você for procurar hoje, eu baixei hoje mais de 12 arquivos em PDF, trabalhos acadêmicos espetaculares, da Universidade de Londrina, da Universidade de Maringá, da Universidade de São Paulo, da Universidade de Porto Alegre, Curitiba, universidades seríssimas que fizeram trabalhos espetaculares sobre a vida desse historiador. Só que sempre para colocar em xeque se Jesus realmente existiu. Então isso está na Isto É, na revista Super Interessante, no jornal El País. Você vai encontrar em todo lugar alguém que escreveu sobre Jesus existiu e cita quem? Flávio José. Mas por quê? Por isso que está na capa aí, Jesus existiu. O fato é, os ateus usam isso porque eles acham que ele foi pago pelos romanos para criar o personagem Jesus. Também existem outros que vão dizer outra coisa, vão dizer que na verdade não está em questão aqui se Jesus existiu ou não, mas que a Igreja Católica, depois que é o Império Romano agora eclesiástico, é quem vai interpolar, acrescentar, adulterar os escritos de Flávio Joséfo no 3º, 4º século, para dizer que Flávio Joséfo citou Jesus para dar endosso à autenticidade e à história de Jesus, como se a história jesuína precisasse de autenticidade de um historiador. Está vendo? O mais coerente a se dizer é que ele foi poupado porque se entregou e fez alguns soldados se entregarem, embora outros se suicidaram pela sua ideia, se é que foi sua ideia também. Bom, é possível alguém ter um plano de suicídio coletivo e depois no final dizer, sabe o que? Vamos se entregar? É possível alguém fazer isso? Mas principalmente foi poupado porque era da linhagem real, como vocês viram, e de sacerdotes. Tu já viu? Você imaginou? O pai é poderoso, linhagem sacerdotal, a mãe de linhagem real. Poxa, tá muito bem, né? Então tem tudo isso.
Era o tipo de homem de sociedade secreta como hoje, que jogava no lado esquerdo romano o poder vermelho e no poder azul da direita os judeus. Se você olhar bem, é isso. Quando ele fala para se suicidar, ele está falando o quê? Direita, sionismo. Vamos se matar, mas não vamos se entregar. E quando ele se entrega para os romanos, ele se torna o quê? Esquerda, ele faz acordo com os pagãos. A maior prova disso é que até estátua ele ganhou do general em Roma. E vocês sabem que estátua, nome de rua, nome de bairro, só tem uma pessoa que ganha. É a antiga escola egípcia de mistérios com a ideia de imortalização de super-humanos. Portanto, é de alguma sociedade maçônica da época, embora nem maçonaria existia. Existiam os gnósticos, mas não tem nenhuma relação com o Flávio José. Então você vê, o cara ganhou uma estátua. Quem é que faz isso nas cidades? A assinatura sionista da época. Isso não invalida seus testemunhos, mas coloca no crivo. Coloca a prova. Revelare. Os pastores, rabinos e padres nessa hora gritam: ah, que eu herege. É claro que Joséfo foi guiado por Deus para provar Jesus. Ei, a história de Jesus não precisa de provas. As palavras de Jesus são reais, suficientes. Jesus está na própria Torá, na Cabala, na geometria sagrada, na natureza. Não precisamos de Joséfo, embora conheçamos. Aliás, no Bereshit, primeira palavra da Bíblia, Jesus já está lá. Jesus não precisa estar na história de Flávio Joséfo. Mas os pastores vão dizer assim: o Áquel é herege, porque fica citando até alguns livros, a Ascensão de Isaías, sendo que a Ascensão de Isaías está onde? Está onde? Hein? Está onde? Meu, está no Apocalipse por João. Eu não estou citando a Ascensão, eu cito vários livros. Qual é a cabeça de um pastor? A Bíblia é sagrada ou não é sagrada? Qual é a cabeça de um padre e de um rabino? Sagradas Escrituras, presta atenção. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Isso é indiscutível. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso aí é teologia sistemática, primeira aula. É ou não é? Por quê? Porque o que está aqui foi canonizado. Só que aí vem um padre e diz o quê? Se você tem uma Bíblia, é graças à Igreja Católica que compilou no quarto século. Porque para a Igreja Católica a Bíblia é menor do que a Igreja. Mas para os evangélicos a Bíblia é maior do que a Igreja. E para nós? Quem é maior? A Igreja ou a Bíblia? Por que eu estou falando tudo isso? Porque não é engraçado se eu citar aqui, por exemplo, agora, vamos falar aqui, vamos estudar a carta de Barnabé, vamos estudar qualquer outra coisa que não esteja na Bíblia. O que eles vão dizer? Anátema. Anátema. Apócrifo. Eles têm umas palavras lindas para isso, né? Como ele tem uma energia, uma bomba nuclear de negatividade. Não é incrível que vocês digam herege, anátema, não canônico, não inspirado, livro apócrifo, anátema, maldito. Mas quando se trata de Joséfo, que não é Bíblia, aí vocês amam e defendem. Estranho, né? Tem que aumentar a música nessa hora. Não é estranho?
Se estiver mostrando qualquer coisa que não está na Bíblia, mas Flávio Joséfo não é Bíblia, e eles defendem. Não dá para entender. Incoerente, não? Deveriam dizer: Joséfo é apócrifo, é anátema. Que coisa incoerente. Sobre Jesus, se é que foi Joséfo quem escreveu o testemunho, é de que eles eram da quinta seita. Que foi que Joséfo escreveu? A quinta seita é a seita de Jesus, chamada, como vocês bem disseram, a seita dos nazarenos. A maior prova da ressurreição, segundo Joséfo, é que os alunos de Jesus, discípulos talmidim, criam tanto que não havia temor. Era tão grande o destemor da morte que mesmo ameaçados continuavam anunciando que ele ressuscitou. Então veja, esse é o resumo do que é que Flávio Joséfo falou sobre Jesus. Se acrescido pela Igreja Católica essa parte ou não, o único testemunho de Flávio Joséfo sobre Jesus é que ele ficava encantado do quanto essa seita dos nazarenos não temia a morte, mesmo quando eram proibidos de divulgar que Jesus ressuscitou. Nenhuma novidade. Portanto, sendo ou não sendo verdade o que o Flávio Joséfo falou, Flávio Joséfo não trouxe novidade nenhuma, a não ser aquilo que nós já sabemos, inclusive escrito está nos próprios evangelhos escolhidos pela Igreja Católica para serem compilados no NT. Número 1. Então, se não for uma interpolação católica, é um grande endosso. 2. Se for, não muda nada, porque a Igreja Católica e suas adulterações pouco importa. O fato é, quando direita e esquerda se unem, saiba, ali está uma sociedade secreta de poder, de dinastias, de sobrenomes. É o ego-diabo que comanda o mundo em todos os séculos. Isso é muito importante, sabia? Você vê, quando se uniram romanos e judeus por algum tempo, o namoro não dura muito não. Sabe, 3 anos, 30 anos, aqui até que durou 60 anos. Dividiram os lucros nas tetrarquias, dos templos, dos impostos. Que bonito. Até o dia que culminou nessa grande guerra. E a guerra que surgiu por parte da direita ou da esquerda? Vamos ver se vocês sabem. Quem começou a guerra entre romanos e judeus? Quem? Interessante, né? É a mesma resposta para quem matou Jesus. Tá vendo? É aqui que está toda a malícia teológica de esconder a origem do caos, do interesse. Veja o que Joséfo escreveu. Aliás, esse texto aqui que eu vou falar, para mim, basta, sabe? Só esse parágrafo de Joséfo, para quem é bom entendedor, um parágrafo basta. Só presta atenção, tá? Aí você vai entender se o homem pertence ou não pertence a uma sociedade secreta de poder da época. Vê isso aqui. Abre aspas. Minha família não é carente de distinção, já que descende dos sacerdotes. Cada povo possui um grau de nobreza. Entre nós, a participação do sacerdócio é marca de uma ilustre linhagem. Não só meus antepassados eram sacerdotes, como também pertenciam à primeira das 24 classes, uma peculiar distinção. Para você ter uma ideia, essa assinatura 24 está lá em Ezequiel 8, que são os 24 anciões, ou 25 voltados para o sol, que é quando os judeus rabinos, na época nem rabinos existiam, porque rabinos no tempo de Ezequiel ainda não, os rabinos surgiram, vocês sabem, com a Septuaginta, com a sinagoga em 200 a.C., mas enfim, os sacerdotes, os líderes tribais, eles já pertenciam a sociedades de poder, entre eles, sabe, clãs
dinastias, que defendiam famílias, sobrenomes, cabeças tribais, enfim. Como é hoje. E olha só que interessante, a primeira das 24 classes, uma peculiar distinção, e do mais nobre dos clãs constituintes. Então, você vê aqui claramente o ego, o poderio, a posição social, como é hoje. Como é hoje. Onde os religiosos estão no poder, no ter, ser e poder. E esse é, gente, olha aqui, ó, pastor da Assembleia de Deus, até o ancião da CCB que não estuda para pregar, em algum momento vai dizer, Flávio Joséfo falou. Entendeu? E até a pessoa que nem sabe quem é Flávio Joséfo vai falar, porque, por exemplo, existe a tradição católica. A Bíblia não fala que foram 3 reis magos, mas a tradição diz que sim. Não foram 2 ladrões que reclamaram com Jesus, mas a tradição diz que sim. E assim vai, entendeu? Não foi, por exemplo, ó, Paulo não caiu do cavalo. A Escritura não diz, Atos 9, mas a tradição vai dizer que sim. Então muitas coisas que você escutou e repete, achando que está na Bíblia, na verdade veio da tradição. E a tradição é pautada em documentos históricos desse primeiro e segundo século. Então você tem entre eles, primeiro, a começar por Flávio Joséfo, em seguida você tem Didaquê, você tem aí mais para frente Eusébio de Cesareia, entendeu? Vamos lá, a impressão que dá é que Joséfo é um Paulo fariseu, aliás, os 2 fariseus, só que sem conversão. O que eu diria a vocês é bom conhecer, mas não acreditar. O processo do crivo pedagógico é importantíssimo, porque como é que vai acreditar numa pessoa que é da linhagem real, sacerdotal, do sistema, citado pelo sistema, sendo historiador do próprio sistema? Nós precisamos dele? Acho que a única coisa que eu preciso dele, às vezes que eu cito aqui, é por conta de 70 depois de Cristo, porque é uma guerra dos romanos. Ponto. Vamos à segunda pergunta do Pará. Aqui sim cabe o texto de Paulo. Examinar tudo e reter o que é? Aqui sim, 1 Tessalonicenses 5. O fato é, examinar no original é crivar. É esse escrutínio delicado. Segundo, eu quero também que o senhor me dê uma explicação sobre os povos. Quem eram os povos de Carite que estão lá em 2 Reis 17:6? Eu penso que é um símbolo, mas é literal, é mesmo uma forma de tratar. A pergunta do nosso querido aluno do Pará é: quem eram os corvos de Querite que estão em 2 Reis 17? Na verdade, é 1 Reis 17:6. Ele pergunta se são literais ou figurados. Parece uma pergunta assim, simples, mas não é. É de uma profundidade enorme. É porque existe uma discussão. Sabe que a Bíblia é incrível, né? Ela trabalha com essa projeção do divino para o humano. E esse hexagrama de literal físico para metafísico é que dá toda a complicação. Porque a teologia ela é baseada nisso. A hermenêutica, a maior complexidade da hermenêutica é saber o que é literal e o que é figurado. E às vezes, pasmem, às vezes é os dois. Está entendendo? Então, nesse caso aqui, surge a ideia de que, será que corvo ali que alimentou o profeta na caverna não era uma outra coisa? Foi traduzido errado, entendido errado, ou representava alguém, algo? Hã? Bom, Oreve é o termo original, traduzido como corvo, porque de fato nos originais é uma espécie negra de cauda curta que coloca ninhos ao redor do Mar Morto e Vale do Rio Jordão. Agora a gente vai ter que fazer uma viagem para lá. Será que nessa região do Mar Morto, do Vale do Rio Jordão, tinham corvos?
A resposta é sim. E até hoje. Então, tudo bem quanto a isso. A mesma palavra citada quando Noé enviou um corvo. Vocês lembram? Aquilo sim é interessante. Porque Noé, ele enviou quantas pombas? 3 ou uma? Todo mundo erra. É uma pomba 3 vezes. Só que, embora seja literal, tem um significado figurológico extraordinário sobre as manifestações délticas, trinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo. Perfeito. E o corvo que vai primeiro. E lá naquele contexto original, o corvo é o corvo. E Deus usa o corvo. Como não? É óbvio, né? Aliás, como usa o corvo? Revelare. Crentes místicos só gostam de pombos brancos. Aumenta a música, mas Deus usa mais corvos do que pombos, escreva aí. Porque Ele é luz negra. Ele é luz branca. Ele é dual. Tá vendo? Não é brincadeira não. Você sabe que quando eu faço essas capas aqui do programa, você viu a capa de hoje? Dá um trabalhão. Aí eu tenho um programa que eu pago caro para fazer essas capas. E é online. Aí quando eu coloquei lá corvo, e assim, ó, lá tem capas para tudo, para todas as áreas, muito para a igreja, sabe? Muito para a igreja. Quando eu coloquei corvo, apareceu uma opção de capa. Quando eu coloquei pomba, apareceu mais de 10 mil tipos de capa com pombo, pastor e igreja. Tinha pombo em cima da cabeça, pomba de baixo, pombo do lado, pombo em cima de Jesus, pombo voando, pomba branca, pombo. Eu acho que de cada 10 igrejas, 8 usam o pombo. Se você entrar numa igreja, você fica procurando pombo, que a pomba está ali. Pomba. Nem que seja a pomba gira, mas está lá. Eu nunca vi igual. Eles não entenderam ainda nos originais que quando Jesus saiu das águas batismais, não apareceu um pombo sobre Jesus. Oh, que coisa irritante. Não. Mas o Espírito se manifestava ufologicamente sobre ele, assim como as nuvens, lá. Transição do deserto, povo de Israel. Sobre ele, aonde ele ia, sobre ele, como um pombo, quer dizer, pairando, voando, parado, ali, como uma águia, como um pombo, como uma ave, voando sobre, acompanhando, é como, não é um pombo, não é literal. Acontece que pombo está sempre atrelado, mas engraçado, o corvo é problema. Quer ver eu aqui, ao invés de colocar um pombo da paz, ainda é o símbolo da paz, vejam vocês. É o símbolo das missões, é o símbolo da Assembleia de Deus, é o símbolo dos pentecostais, é o símbolo do Pentecostes, é o símbolo do Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu. Tudo errado. Tudo errado. Quer ver eu colocar um corvo atrás de mim? Você já imaginou se eu compro um corvo? Tem gente que cria. Compra um corvo e coloca aqui, meu Deus do céu. O povo já tem problema com gato preto, meu. Galinha preta. Corvo. Meu, qual o problema do corvo? Não apareceu um dia na sacada do Vaticano um pombo, enquanto o Papa lá falou? Aí o pombo não saiu assim e veio um corvo e os dois brigaram juntos e bateram a foto. Vocês viram isso? Tá na Google, coloca aí. Aí o que falaram? Olha ali o diabo lutando contra a igreja. O Espírito Santo lutando contra Satanás. Ô tristeza. Você viu o que é falta de conhecimento de dualidade? Quem é que foi alimentar o profeta?
Qual foi o primeiro animal que Noé enviou? Escreve aí, Deus usa mais corvos do que pombos. Eles não entenderam, não assistiram, né, a trilogia, ou melhor, a septologia Torá original, para ver como que Deus se manifesta. Que coisa! Portanto, a ideia de que houve um erro dos copistas de Arav, que são os árabes, para Orev, os corvos, não obtém apoio. Como vocês podem perceber aí, há uma diferença muito sutil entre Orev e Arav. É daí que surge essa ideia, essa possibilidade. 1 Reis 17 e 18 inteiro, você vai entender lá no contexto, quando diz que Elias estava escondido. Por quê? Porque inúmeros soldados de Acabe e Jezabel o procuravam em todos os reinos ao redor. Imagina você procurado naquela época por exércitos, escondido numa caverna, o que por si só já traz uma grande depressão. Esse fechamento, esse isolamento, como é o período de quarentena. Então, tudo isso prova que árabes não poderiam o encontrar. A melhor forma de alimentá-lo era na sua grande interferência com corvos, e não árabes, ou outro sentido figurado. Para provar isso, aqui no YouTube você encontra vários vídeos como este, por exemplo, que eu vou mostrar agora, de crianças que foram alimentadas por corvos ou que receberam presentinhos, como é o caso dessa garota, que deu de comer muitos corvos durante muitos dias no fundo do seu quintal, brincando com eles, e um dia ela se acidentou e os corvos começaram a vigiar a garota e trazer presentinhos para ela. Você sabe que gatinho faz muito isso, né? O gatinho aqui, o Revelari, ele vai lá e traz um presentinho, vem miando. Então olha esse vídeo aqui, que eu não vou poder passar ele na íntegra, mas você pode encontrar aqui no YouTube, por conta dos direitos autorais. Mas você vai ver agora a imagem da menininha que se acidentou e os corvos procuravam ela para agradá-la, traziam presentinhos. Olha só, essa é a menina que brincava no quintal com os corvos. Olha só que interessante. Você vê o que é a ignorância religiosa, né, gente? E não só a ignorância, é dali que surge também o racismo. Um absurdo, por exemplo, a Ku Klux Klan ser administrada por batistas e metodistas. E a história vai longe, né? Olha só, Deus usando o corvo. Olha os presentes que os corvos traziam para ela. Olha só, pedras preciosas. Tá vendo? Tudo que eles encontravam no lixão lá, eles iam trazendo para ela de presente, para agradar a menina que alimentou eles. Olha que coisa linda. Então essas histórias você encontra no YouTube. O que prova, meus queridos, ao meu ver, e eu acredito que vocês concordam comigo, que se no natural já é possível, imagina no sobrenatural. Na interferência de Deus naquele caso, que envolvia todo o seu povo. Terceira e última pergunta do Pará. Terceiro, também quero que o senhor me dê uma luz aí. As roupas. Há um problema de roupa de calça e vestido. Como foi o princípio dessas vestimentas? Eu já li a respeito, era uma vestimenta igual, vestes compridas. Mas me fale o senhor a respeito, o que significa, o que é isso aí? Aguardo a sua resposta. Bom, a terceira pergunta é sobre as igrejas deuteronômicas. Igrejas deuteronômicas que nós falamos ontem aqui no Revisare do GameX, assista lá nosso divertido GameX.
sobre roupas masculinas e femininas. Eu acho que essa questão eu não preciso responder de novo, porque como esse vídeo foi enviado por esse caríssimo aluno do Pará, muito antes de nós fazermos a septologia original, da Torá original, eu acho que agora, se ele está acompanhando lá ou não acompanhou, ele já vai ter todas as respostas para essas perguntas, porque nós mostramos versículo a versículo o contexto de Deuteronômio 22. Todas as igrejas legalistas deuteronômicas, elas caem em contradição com o tempo, porque os dogmas passam, porque são ventos de doutrinas humanas, preceitos que acabam, quer dizer, era errado, deixa de ser, cai em contradição, ou em hipocrisia. São as igrejas mais legalistas que possuem os maiores escândalos, como por exemplo agora Deus é Amor está lá com o pastor Lorival de Almeida, numa doença que não querem falar o que é, 2 meses internado, uma coisa assim, a professora Karine me mandou. É o futuro presidente da igreja, substituto do Davi Miranda. E eles não dizem por que ele está doente, o que ele está doente, só diz para a igreja orar. Tá vendo? Então quer dizer, essas incoerências é que o povo vai percebendo, vai vendo, CCB, Assembleia de Deus, Adventista, tudo mais. Sem falar dos outros, mas ao mesmo tempo tendo que falar, só para que as pessoas entendam que é um absurdo. As igrejas que a gente vai chamar de igrejas deuteronômicas, porque vocês viram na septologia Torá original o quanto que o primeiro contrato não é nem para nós, e nem naquela época tinha a escravização legalista que tem hoje. As mulheres usavam brincos, usavam túnicas até o joelho, não eram compridas, nem sempre eram compridas. As túnicas masculinas e femininas diferenciavam-se e tinha um porquê da exclusividade dentro de um contexto social. As questões sanitárias absurdas, hoje transformadas em artigos de igreja, em credo, em leis, em regulamentos internos, em pode ou não pode, é pecado ou não é pecado. Impureza na Bíblia, que era tão simplesmente uma lei sanitária, hoje é pecado ou não é pecado. É ridículo. Igrejas atrasadas, perdidas. Elas usavam pulseiras, anéis, joias. Elas cortavam o cabelo. Meu Deus, é um absurdo. As hebreias, em muitos tempos, em muitos lugares, tinham peculiaridades. Por exemplo, a mulher com quem Moisés se casou, do seu sogro, que é bem famoso para nós, é o Jetro, ela era de uma tribo muito respeitada por Deus. Deus dizia que era assim, eles eram mais obedientes que aqueles que já estavam vindo do Egito, e eles eram assim bem liberais, muito mais liberais do que aqueles que vieram do Egito, que depois entraram naquele legalismo utópico. Então eu espero que você que está me ouvindo agora, que é de uma dessas igrejas deuteronômicas, de uma vez por todas, abra sua consciência e saia. Abandone esse sistema legalista com muito carinho, sem ódio, sem rancor, e vamos trabalhar em prol da libertação de todos, para que Jesus venha e nós estejamos atentos ao que importa. Porque você passar aí, minha querida, 40 anos usando saia, aonde? Na igreja. Fora da igreja não precisa, mas na igreja tem que ter saia. É um absurdo. É a coisa mais esdrúxula que pode existir. É uma comédia no século 21. Aí você que está me ouvindo agora, todo felizão, que é de uma igreja mais liberal, que não tem mais isso, saiba, você é evangélico. Só pelo fato de ser evangélico, você pertence a uma classe de milhões de pessoas heterogêneas que pensam diferente sobre esse assunto. Entretanto, quando você está na rua e pergunta qual é a tua fé, evangélico, então na verdade você está nesse mesmo bojo. Não tem como você dizer, não, eu sou evangélico, mas eu não sou dessa laia aí, não sou dessa turma aí. É meio estranho, incoerente, não? Você teria que fazer uma reforma da reforma. Ia ter que ter uma outra religião. E mais incoerente ainda é o fato de que, historicamente, quem fundou o protestantismo era extremamente conservador, como a gente vê os anabatistas, os puritanos, os congregacionais,
que eram assim, ó, de uma coisa que não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Quem viu a minha entrevista com a Ilse sobre os menonitas? Os menonitas são, assim, moderados. Mas existem alas menonitas que, olha, inacreditável. Existem igrejas no Brasil, como eu já falei para vocês, também inacreditáveis. Tabernáculo da Fé, Igreja da Vó Rosa, que eu já mostrei aqui, tem gente que nunca nem ouviu falar. Casa da Oração, Casa da Bênção, é inacreditável. Não dá para entender como é que tem mulheres, como existem mulheres que se sujeitam a isso e defendem mais essas igrejas do que os próprios homens. É isso, meus queridos. Uma vez que respondemos as 3 perguntas do Pará, estamos prontos para encerrar esse programa, deixando saudades, eu sei, mas de propósito, para que você ligue novamente amanhã aqui, 21h45, e a partir de 2021, às 21 horas mais cedo, como vocês pediram na votação do 5º Simpósio. Amanhã o que é que tem aqui? Respondendo pessoas. Esse sábado não tem Escola de Jesus em Balneário Camboriú por conta das multas, da fiscalização que está grandíssima. Bandeira vermelha, muitas mortes, UTI lotada. Para você ter mais informações, acesse lá o Instagram da Filosofia X, nós colocamos os porquês nas postagens. Semana que vem chegam as Bíblias e eu quero encerrar esse programa dizendo que amanhã a gente responde pergunta, mas sábado e domingo nós teremos o 3º campeonato Snooker X. Quer dizer, é um pretexto do bem para a gente poder estar reunido, estar junto mais uma vez. Não com todos. Então, se você é jogador de snooker, venha com os cuidados necessários nesse final de semana. Se você não é, não venha. Porque a fiscalização está bem grave. Para vocês terem uma ideia, multaram a Shed 2 vezes e agora ameaçaram multar em R$100 mil por dia se abrir novamente. Então, está bem difícil. Não dá, tá bom? Infelizmente, eu queria tanto essa escola, estou tão triste com isso. Porque eu estou saindo daqui. Queria aproveitar esse espaço, queria estar com vocês e não posso. Mas vou fazer o quê? Essa desgraça de Covid, né? Contagem regressiva, se vocês estão preocupados, gente, e o que eu não falo do mundo geopolítico, Maradona morreu, que eu falo alguma coisa sobre o mundo. Fica tranquilo que a gente atualiza tudo segunda-feira, num grande programa que é a noite inteira de contagem regressiva. Tá bom? Boa noite! Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Mexeu com um? Mexeu com todos! O importante é que... Estamos escrevendo uma linda história! Aê! O sentido da unidade é... Mexeu com um, mexeu com todos! E por ela estamos escrevendo o quê? Uma linda história! Aê! Aplausos!